Olá, alunos, sejam muito bem-vindos à minha segunda aula no canal, tá? Na aula anterior, nós vimos a respeito da ação antrópica em geral, né? Vimos que ela poderia ser boa ou ruim e que muitas vezes causa impactos, gera consequências na saúde a nível pessoal, né? E a nível comunitário. Nessa segunda aula, nós vamos focar no estresse populacional, né, que agravou ainda mais sobre o contexto da pandemia do coronavírus, né? E como esse estresse é um fator de risco, é um agravo, né, na situação de saúde da população. Então é isso, vamos lá. Bom, para começar a discussão, a gente tem que entender o que é um agravo de saúde, né? Então anotem aí. Por que eu falo agravo de saúde? O estresse é um agravo de saúde. O alcoolismo é um agravo. A obesidade é um agravo. Mas o que significa agravo? Bom, o agravo é tudo aquilo que impulsiona o aparecimento de doença, né? A obesidade, por exemplo, a pessoa pode ter problemas nos vasos sanguíneos, né? A pessoa pode ter complicações na respiração, complicação estomacal, complicação cardíaca. Então, é um propulsor para que o processo de doença ocorra, né? O alcoolismo é um agravo de saúde porque no trânsito causa morte, entende? E o estresse não seria diferente, tendo em vista que o estresse ele é a raiz, né, de doenças como depressão, ansiedade, né, insônia e diversas outras aí que a gente pode estar falando mais à frente. Mas deixem isso por escrito, que um agravo de saúde é tudo aquilo que impulsiona o aparecimento de doença. Bom, para a gente começar a falar, né, dos impactos da pandemia na saúde mental, a gente tem que entender primeiro, para poder comparar, o que era a saúde mental do brasileiro antes da pandemia, né? Como ela era, se era boa, se era ruim, né? Então, eu trouxe alguns dados para vocês, né? Focando aí na depressão e ansiedade antes da pandemia do Covid, onde o Brasil já liderava o ranking, né, na América Latina, como o país mais depressivo e ansioso, né? E na escala mundial ele se encontrava lá pela quinta posição, se eu não me engano. No mundo, o Brasil é o país mais ansioso, sim, né? Com 9,3%, né? Estudiosos dizem que 86% da população brasileira sofre com algum tipo de transtorno mental, né? Que engloba aí a ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, a esquizofrenia, síndrome de borderline, né? Insônia, entre outras aí. E nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%, que é 322 milhões de pessoas, né, com depressão no mundo, ou 4,4% da população da Terra. Isso aí foi o Jornal da USP em 2018. E disse também que no Brasil 5,8% dos habitantes sofrem com algum tipo de transtorno. Então percebam que o Brasil sempre foi um país adoecido, né? Sempre com altas taxas de até doenças que não sejam mentais, né? A gente tem, por exemplo, aqui na Amazônica, bastante doenças a nível endêmico mesmo, né? Que assolam muito a região aqui. O Brasil é um país adoecido, no aspecto geral, não é isso? Bom, então agora a gente pode fazer o comparativo, né? Visto os dados passados, a gente percebe que a pandemia do coronavírus é um fator de risco para impulsionar alguns agravos de saúde que antes já vinham crescendo, como o suicídio, por exemplo, né? O isolamento social para aquele paciente que já é depressivo ou ansioso é muito perigoso,
A pessoa já está naquela situação em que o estado emocional e mental já não tá bem debilitado, né? E agora sem poder ver o parente ou as amizades, fica pior com certeza. E esse impacto não foi só no Brasil ou no Pará, mas as pessoas no mundo todo sofrem com isso, né? E a tendência é que agrave cada vez mais, né? Então foi um impacto emocional a nível mundial, é isso? E a questão que eu boto para vocês, do pai de família, né? Que tinha que sair todo dia, acordar às 6 horas da manhã para ganhar o pão de cada dia dele, sustentar a família, a mulher e os filhos. E agora não pode mais fazer isso, não é isso? Por conta da limitação. Então percebam como foi ruim, né? Para a população, para as pessoas, né? Que já estavam numa situação de saúde, uma fase delicada, né? Que o Brasil se encontrava, um país adoecido emocionalmente e mentalmente, agora limitados pelo novo vírus aí que surgiu. A tendência é ficar grave, né? É ficar cada vez pior. Bom, como eu falei aqui sobre estresse várias vezes, vou passar um vídeo para que vocês compreendam melhor o que acontece no corpo humano quando ele anda muito estressado. Questão de hormônio, questão de relação pessoal. Vocês vão compreender melhor no vídeo. E após ele eu vou propor uma atividade, tá bom? Então acompanhe aí. Você anda muito estressado? Se sim, tome cuidado. O estresse nem sempre é algo ruim, mas quando ele é constante e persistente, pode ser bem prejudicial. O estresse é um tipo de resposta natural que vários seres vivos emitem. Ele envolve uma série de mudanças fisiológicas que preparam o organismo para usar a sua energia armazenada imediatamente, e isso costuma ajudar os seres vivos a sobreviverem. Embora doses pequenas de estresse possam ser benéficas e inclusive nos motivar a alcançar nossos objetivos, doses altas e frequentes podem fazer mal. Alguns sinais de estresse são irritação, tensão, desânimo, dores no corpo e problemas no estômago. O estresse excessivo pode levar a problemas graves relacionados com ansiedade, depressão, insônia, doenças cardiovasculares, obesidade e abuso de substâncias. Agora queria pedir para o Davi do canal Ponto em Comum nos explicar um pouco sobre a importância do cortisol e qual é a função do estresse. E aí, beleza? Bom, quando estamos estressados, hormônios como o cortisol são liberados em maior quantidade na corrente sanguínea. Junto com outros hormônios, o cortisol ajuda a tornar disponível mais energia para o uso imediato e inibe o funcionamento do sistema imune. E o estresse costuma preparar o organismo para lidar com situações difíceis ou que oferecem riscos. Há milhares de anos atrás, ele servia para fugirmos a tempo de leões, por exemplo. Mas hoje em dia, o estresse é uma resposta também a coisas como contas para pagar, prazos e desentendimentos. Um dos principais efeitos do estresse no cérebro é a alteração no funcionamento e diminuição do tamanho de certas partes, como o córtex pré-frontal e o hipocampo. O problema é que essas regiões são essenciais para lidar com situações estressantes, já que estão por detrás da nossa capacidade de autocontrole e aprendizagem. Então, com o passar do tempo, a tendência é que alguém vivendo estresse persistente e frequente permaneça ou piore sua condição, já que ela terá cada vez menos capacidade de regular suas emoções e lidar bem com novas situações estressantes. Existem pelo menos duas formas de estresse: o estresse agudo e o crônico. O estresse agudo é o mais comum e está relacionado com as pressões decorrentes de eventos recentes ou próximos de ocorrer. Se você estiver correndo um sério risco de perder o seu voo, é bem provável que você vivencie estresse agudo e comece a andar mais rápido. O estresse crônico é vivido de forma constante e persistente.
Você pode viver isso se estiver em um relacionamento abusivo, por exemplo. O problema é que ficar estressado tão regularmente prejudica o funcionamento normal dos sistemas cardiovascular, endócrino e imune. Esse desequilíbrio biológico constante deixa o organismo mais vulnerável a desenvolver várias condições médicas e psicológicas. Muitas vezes, o estresse crônico está ligado a estilos de vida incompatíveis com a pessoa, como exercer um trabalho que a pessoa não gosta ou que a sobrecarrega. O primeiro passo para reduzir o estresse é identificar os comportamentos ou situações que estão causando ele e então mudá-los. Mas isso nem sempre é fácil. Por isso, a ajuda profissional de um psicólogo pode ser muito útil. O estresse crônico pode sim ser tratado. A psicoterapia costuma ser o mais indicado, mas em alguns casos, a medicação receitada por um psiquiatra também pode auxiliar. Bom, a gente vê, né, aqui no vídeo, ele explica muito bem que o estresse ele gera agravamentos, né, de fatores pré-existentes, né? Ou seja, aquilo que a pessoa já tinha de ruim aflora ou ganha força, como já citei anteriormente, depressão e ansiedade, por exemplo, né? A pessoa estressada tende a buscar refúgio em outras drogas, né? Seja o álcool, né? O medicamento ou até mesmo droga ilícita, né? Como se fosse uma fuga de realidade. Isso também é um problema social, tá? Que deve ser discutido, deve ser debatido, não é isso? E o estresse também está ligado diretamente com o aparecimento de comorbidades, né? Então, aí mais um conceito para vocês, como na aula passada eu dei, né? O que seria a comorbidade? Bom, a morbidade faz referência à existência de doença, né? E o co significa junto. Então, é o aparecimento simultâneo de doenças no corpo, né? Como hipertensão e diabetes, não é isso? Então, pessoal, vocês viram, né, as complicações do estresse na vida, viram que o estresse é um fator de risco, né, para a saúde, é um agravo de saúde, né, tanto local quanto a nível comunitário. Então, como proposta de atividade, eu vou estar mandando aí para vocês no grupo. Quero que vocês me respondam se a cultura e a economia de um local influencia ou não no estresse populacional. Se a resposta for sim ou não, eu quero saber por quê, tá? Então, eu vou mandar para vocês por escrito para que vocês possam fazer em cima dele. Então é isso aí. Abraço, até semana que vem. E é nóis, falou.